Valente pela liderança do PSOL e depois Valdenor Pereira para entrar na ordem do dia. Os projetos dela são oriundos da CPI. Eles são arquivados e não podem ser desarquivados. Só quem desarquiva é o presidente. Ano que vem a CPI não passa. Ela não existe. Ela não tem mais funcionalidade. Pegou? É 5 minutos lá, pede por inocência. Senhor presidente, em primeiro lugar eu gostaria que fosse corrigido o tempo de líder no painel. Senhor presidente, não, é 5 minutos. Pediria que fosse corrigido no painel o tempo de líder para a gente começar. Bem, senhor presidente, senhor... Uma comunicação de liderança, pela liderança. Está falhando. Pessoal, procede a palavra. Está falhando? Ao ilustre deputado. Senhor presidente, senhores deputados, ocupo a tribuna nesse momento para alguns pronunciamentos que eu queria deixar registrado na casa. O primeiro é a denúncia do Sindicato dos Químicos Unificados de Osasco, que denunciam a empresa Natura por assédio moral e cerceamento da atividade sindical. Ela tem impedido, inclusive, que os ônibus da empresa penetrem os ônibus sindicais penetrem na empresa e os diretores tenham acesso para poder entregar boletins, se comunicar e fazer assembleias. E chamado a polícia, inclusive a rodoviária e a concessionária que trata da via Anhanguera, para impedir os carros dos sindicatos de poderem ter contato com os trabalhadores da empresa química. Em pleno século XXI, nós continuamos com a repressão sindical, inclusive numa empresa que se diz defensora da democracia e do meio ambiente. A nossa denúncia fica aqui registrada, senhor presidente. Em segundo lugar, nós queríamos dizer que estivemos com o ministro Teori Zavascki, esse deputado, o deputado Chico Alencar e vários senadores, inclusive o nosso senador Randolfo Rodrigues, que patrocinou esse encontro, para pedir que ele libere o voto que está sendo colocado para o Supremo Tribunal Federal pelo fim das contribuições empresariais nas campanhas eleitorais. A votação já está 4-0 e o ministro Zavascki pediu vistas. Nós fomos pedir a ele que libere o seu voto. Ele se comprometeu a fazê-lo no mês de março, este mês. Essa é a novidade. Nós entendemos, se nós quisermos enfrentar a corrupção, a raiz da corrupção no nosso país, nós temos que acabar com o financiamento privado de campanha, particularmente o grande financiamento empresarial, onde 10 empresas apenas são responsáveis por 22% de todo o dinheiro que é empregado nas eleições. Por aí se vê o poder que existe econômico incidindo sobre o processo eleitoral. Nós entendemos que o Supremo Tribunal Federal deve se manifestar sobre essa questão, porque a Câmara dos Deputados e o Congresso não quer cortar na própria carne. Aqui quer se continuar com o financiamento empresarial, com a grana rolando, com os grandes negócios, com a subordinação do parlamento ao poder econômico. Então, entendemos que essa é uma medida positiva e que deve ser tomada pelo Supremo Tribunal Federal, também o nosso pronunciamento. E queríamos dizer, presidente, em relação à crise que está estabelecida aqui na casa, em primeiro lugar, que é uma crise certamente artificial, mas ela tem uma base real, que é a governabilidade estabelecida num presidencialismo de coalizão, mantido à base de cargos, ministérios, emendas, toma lá da cá, fisiologismo, clientelismo político, uma vergonha que desmoraliza a política. Nós não vamos votar o Marco Civil da internet, porque tem algumas empresas monopolistas de telecomunicações que não querem votar e não querem que passe a neutralidade da rede aqui nessa casa. E há porta-vozes que comandam essa questão. Em segundo lugar, ao fazer alianças fisiológicas, eu pergunto, esta rebelião PMDBista ou do blocão é pelos 10% do PIB pela educação? É pelo Marco Civil da internet?
é pelos 18% da receita líquida da saúde, como disse o jornalista Hélio Gaspari, é de fato para investigar a corrupção que existe em contratos da Petrobras, desde que ela foi privatizada em 1997 pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, passando por Lula e Dilma, grandes contratos e grandes negócios. Por isso, senhor presidente, o que está em jogo nessa obstrução, na convocação de ministros, que é sim prerrogativa do Congresso. Qual é o problema de convocar ministro aqui? É prerrogativa dos parlamentares e do Congresso Nacional convocar ministros para essa casa. O que está em jogo é o fisiologismo, é o clientelismo, é o toma lá da cá, e é isso que nós estamos denunciando aqui. Presidente, é o fim dessa relação promíscua em que não há projeto, não há ideologia política, não há programa político de alianças em jogo. O que há em jogo são grandes negócios e a população tem que observar isso. Grandes negociatas estão em jogo nessa obstrução, na relação fisiológica que o governo mantém com os partidos da base e nas rebeliões artificiais que não tem projeto, não tem ideologia e não tem programa. O povo tem que ficar alerta para isso e saber o que vai fazer em 2014. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente.